Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso bondoso Deus, o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada um de nós, hoje e sempre, nos fazendo crescer no conhecimento da palavra de Deus, no conhecimento de Deus e de Cristo que nós encontramos em Sua palavra. Esse conhecimento salva, esse conhecimento é a vida eterna. Amados, vamos para a nossa lição de hoje, quinta-feira, estamos aqui estudando o tema dessa semana, que é o herdeiro do trono. Estamos vendo aqui os grandes diálogos, entre os judeus e Cristo, entre os judeus e Pilatos, entre Pilato e Cristo e Pilatos, Essa conversa, esse diálogo que tem nos trazido aqui, através de Cristo, muitas revelações sobre o coração do ser humano, sobre as intenções dos líderes religiosos, sobre o poder político representado ali por Roma, qual o papel dele ali na opressão dos santos, na omissão para absolver os santos, etc. Então, na pergunta 9, nós temos aqui o seguinte questionamento: que fez Pilatos diante da insistência dos líderes judeus? Olha, por que a insistência dos líderes judeus? Lembre-se que ontem, na pergunta 8, quando nós lemos que Pilatos tentava soltar Jesus, então os judeus, quando perceberam isso, eles começaram a clamar em alta voz contra Pilatos: se você soltar esse homem, você não é amigo de César, porque ele está se fazendo rei e todo aquele que se faz rei é inimigo de César. Se você soltar ele, César vai ficar sabendo que você está apoiando outro rei, ou uma pessoa que quer ser rei, e você não puniu ele. Era mais ou menos isso, o que os líderes judeus estavam ali pressionando Pilatos, para que Pilatos pudesse matar Jesus Cristo, executar Jesus Cristo, que era o que eles queriam, era o objetivo deles. Então o verso aqui 19, do capítulo 19, versículo 13 e 14, diz assim: ao ouvir isso, Pilatos trouxe Jesus para fora. Ouviu o quê? Ao ouvir isso, se você soltar ele, você não é amigo de César. Ora, Pilatos tremeu na paz, porque César mandava matar mesmo, Então, quando Pilatos ouviu isso, fez o quê? Trouxe logo Jesus para fora e sentou-se na cadeira de juiz num lugar conhecido como pavimento de pedra. Era o dia da preparação, ou seja, era uma sexta-feira, à tarde, era o dia da preparação da semana da Páscoa, por volta do meio-dia. Eis o rei de vocês, disse Pilatos aos judeus. Então aqui, Pilatos, depois dessa ameaça velada, com medo de, obviamente, que algum dos líderes judeus, por fazerem pressão, por exemplo, ao rei Herodes, Herodes escreveu uma carta ao César, comunicando o que Pilatos estava fazendo ali. Isso poderia prejudicar muito a Pilatos, E aí Pilatos ali, diante dessa ameaça velada, Pilatos trouxe logo Jesus para fora e sentou-se na cadeira do juiz para dizer: eu sou juiz aqui ainda, não decido nada, mas eu sou juiz, Então, não decido com justiça em favor do justo, mas eu estou aqui sentado, não esqueça que eu sou juiz. É mais ou menos esse recado que ele estava passando, mas covardemente, como disse ele, que tinha o poder de soltar Jesus e não soltou, E o texto conclui dizendo que, diante dessa pressão e Pilatos cedendo à pressão que recebeu, era o dia da preparação, o dia em que os judeus deveriam estar se preparando espiritualmente para receber a Páscoa. Páscoa, que vem do termo Pessa, no hebraico, quer dizer passagem. Isso surgiu da passagem da estação da primavera para o verão, E aí, no sentido espiritual, era a passagem do estado de escravidão para o estado de liberdade, O estado da escravidão, mais profundo ainda, a passagem do estado de escravidão do pecado para a liberdade pela verdade em Cristo Jesus, Então, eles deveriam estar se preparando para isso.
mas eles não se prepararam para a passagem, eles não queriam fazer a passagem do estado de religioso para homem espiritual. Então, nesse dia da preparação, né, o texto diz que era por volta de meio-dia, era próximo ao meio-dia, né? Na verdade, o texto de João aqui está falando a pronúncia de Pilatos, né? A posição de Pilatos quando ele fez isso, porque Cristo é crucificado às 9 da manhã, às 9 da manhã, e há trevas do meio-dia até às 3 da tarde. Então, quando João escreve aqui, ele não está dando, ele está dando a posição de Pilatos em relação a Jesus Cristo, né? E aí Pilatos vai dizer nesse horário para eles, né? Eis o rei dos judeus, né? O rei de vocês é o rei dos judeus, né? Mais uma provocação a eles para que eles pudessem então aumentar a raiva, né? O ódio sobre Jesus Cristo, e eles obviamente pedirem definitivamente a execução. E Pilatos ali claramente estava muito desconfortável, né, com a presença dos judeus. O ataque de Pilatos ali era contra os judeus, mas para ele Jesus era um inocente, uma espécie de... para ele não representava nada. Se fosse alguém de seu interesse, ele com certeza teria soltado, né, mas não era de seu interesse. Pilatos, como a maioria dos políticos no mundo, se esforça para atender os seus interesses pessoais, para defender os seus. Pessoas que você não conhece ou não simpatiza muito, você não vai defender. Era o caso de Pilatos aqui, que continua provocando os judeus, né, com palavras irônicas, com posturas irônicas, né, com gestos irônicos, que não ajudou em nada e aumentava mais ainda o ódio dos judeus. Mas tudo isso, amados, era permissão de Deus. Tudo isso era permitido por Deus para que o homem pudesse externar os seus verdadeiros sentimentos, de amor ou de ódio, para o homem externar para ver quem realmente ele é. Porque o homem, só conhecendo quem ele é verdadeiramente, é que ele sente a real necessidade de um perdão do pecado, de ser purificado da sua imundícia. Enquanto o homem não tem noção do que ele é e do que ele pode fazer, ele não sente essa necessidade. Então tudo isso Deus permite para que nós hoje, inclusive, olhando para aqueles homens, não nos coloquemos na posição defensiva de querer condenar aqueles homens, mas também que nós nos coloquemos no lugar dele. Nós somos melhores do que os líderes judeus? Não, né? Então nós também carecemos do mesmo Salvador como eles. Se nós não tivermos cuidado, nos tornaremos iguais a eles ou piores do que eles. Continuando, amados, vamos aqui para a nossa próxima pergunta, a 10ª pergunta da nossa lição, a segunda pergunta de hoje, que nos traz aqui mais um questionamento. Com que terríveis palavras os líderes judeus negaram definitivamente o enviado de Deus, aquele que foi enviado para ser o rei, não um rei deste mundo, mas um rei de um reino eterno, né? Eles disseram assim, mas eles gritaram, mata, mata, crucifica-o. Devo crucificar o rei de vocês? Perguntou Pilatos. Não temos rei, senão César. Responderam os chefes dos sacerdotes. Veja que verso, né? Quantas mensagens nós poderíamos tirar desse verso? A primeira é que eles já haviam clamado no texto anterior, quando eles disseram, se você soltar esse homem, você não é amigo de César, porque todo aquele que se faz rei se torna inimigo de César. Se você soltar esse homem, você está soltando o inimigo de César, logo César vai ficar sabendo disso e você vai pagar diante de César. Era mais ou menos isso, né? Eles clamavam, agora eles estão gritando para eles, né? Pilatos provocando ele, dizendo que Jesus é o rei dos judeus, né? E agora eles gritam. Eles agora não vão mais com indiretas não, agora eles são diretos. Mata, mata, nós queremos a morte, nós viemos aqui para que você não julgue com justiça. Nós queremos que você mate com injustiça mesmo. Mate, mate. E nós queremos seguir, diz mais o tipo de morte que eles queriam.
A morte que os judeus mais abominavam dos romanos era a morte de cruz. Eles eram contra a morte de cruz. Por quê? Porque a morte de cruz, lá no íntimo, era uma espécie de sacrifício a uma divindade pagã. A cruz era um tipo de morte, a cruz formava o T de Tamuz. O T de Tamuz, uma divindade antiga, que vem lá desde Babilônia. Né? Então, crucificar alguém numa cruz é como se estivesse oferecendo alguém a um deus pagão, ao deus dos babilônicos. É por isso que o Apocalipse chama vinho de Babilônia. Vai lá atrás buscar a origem de toda a desgraça, né? A origem da desgraça da falsa doutrina, a origem da desgraça do povo de Israel. Está lá em Babilônia, né? Pois bem, e ali, é por isso que a Bíblia diz também que Jesus se fez maldição por nossa causa. Já imaginou? A quantidade de informações que está por trás daquilo que fizeram com Cristo, são muitas informações. Então, eles dizem aquilo que os judeus, assim, mais discriminavam na crueldade do povo romano, agora eles estavam pedindo, estavam aprovando uma crueldade que eles aprovavam, e contra um inocente que não tinha cometido nenhum pecado, não tinha feito mal algum contra eles, né? Já imaginou a situação? Então, Pilatos continua provocando aqui pela quarta ou quinta vez, né? Diz assim, será que eu devo crucificar o rei de vocês? Ou seja, Pilatos está dizendo, vocês não prestam mesmo. Vocês são usurpadores de trono. Como é que vocês são contra, querem tomar o trono do rei de vocês? Querem matar o rei de vocês, querem tomar o trono dele, né? Basicamente isso. E Cristo já tinha contado a parábola, dizendo do Senhor, dono da vinha, que é o Pai, né? Deus o Pai, que tinha arrendado a vinha a uns trabalhadores, que eram os levitas, os sacerdotes levitas, e que esses sacerdotes levitas começaram a chupar uva gostosa, começaram a aproveitar. Quando chegou o dia do dono da vinha, que é o Pai, mandar cobrar a sua parte, eles disseram que não tinha e mataram os soldados que o Senhor havia, os seus servos que o Senhor havia mandado lá. Cristo se referia aos profetas que eles mataram, né? E aí, por último, o Senhor da vinha mandou o filho dele, assim, vou mandar meu filho, porque meu filho eles vão respeitar, não é possível. Eles mataram o filho para dizer assim, agora a gente matando o único herdeiro dele, a gente fica o único, a gente é que toma conta da herança. Esse velho vai morrer mesmo. Era mais ou menos isso que eles estavam fazendo com Deus, estavam matando Deus. Cristo contou essa parábola e eles não entenderam. E agora, quando ele está dizendo mata-o, o Filho de Deus, está se cumprindo claramente, de uma forma precisa, literal, pontual na história, quando eles pedem a morte de Cristo, não é? E aí eles dizem claramente, fazendo aqui o absurdo da acusação que Pilatos estava fazendo para ele se cumprir agora. Ele fala assim, nós não temos um rei, o nosso rei é César. Nós não temos um rei. Claro que eles tinham um rei, o nome do rei deles era Herodes. Embora que fosse um rei ali, um rei sentado num trono submisso a César, mas era o rei deles, Herodes. Eles tinham um rei sim. E outra coisa, eles nunca iriam dizer que o rei deles era de uma nação pagã. Quando eles dizem que o rei dele é César, ele está dizendo, nós somos pagãos, nós somos romanos. Era igual no tempo de Davi dizer assim, eu sou filisteu, né? Eu sou midianita. Era uma aberração isso para o ouvido do povo. Até para o ouvido deles mesmos. Se fossem eles lá no Sinédrio e alguém dissesse isso lá, era apedrejado na hora, mas eles poderiam dizer tudo. O povo não podia, mas eles podiam fazer. O povo não podia pecar, mas eles podiam pecar. Já imaginou a situação desses líderes? Você deve estar pensando, irmão Fábio, isso está acontecendo hoje. Os líderes estão fazendo a mesma coisa. Tudo que aconteceu lá antigamente está acontecendo hoje. E de uma forma mais agravada. De uma forma mais feia. Mais reprovável. Né? Quando eles dizem, o nosso rei é César. Olha só, o nosso rei é César. A palavra César, que vem do latim, é aplicado esta palavra para imperador.
aquele que impera a sua vontade aqui na terra. Não é? Aquele que impera, aquele que governa no imperativo. É isso e pronto. Não é assim o termo? Por isso que esse termo não é usado para Deus. Deus não é um imperador. Deus é o legislador, ele é supremo, ele é soberano. Mas esse termo na Bíblia não se aplica a Deus como imperador. Imperador é aquele que governa com o poder do imperativo. Mesmo que esteja errado, é isso que eu quero e pronto, e acabou. Então, quando ele diz, eu sou o imperador, quem é o grande tipo de imperador aqui neste planeta? O príncipe desse mundo. Aquele que cegou o povo, aquele que trouxe o pecado para as nações. Né? Então, quando eles dizem, o nosso imperador é César, olha só, o nosso rei é César, o nosso rei é um imperador, é aquele que impera sobre nós. E o que é que imperava sobre os homens? Não é o pecado? Olha que situação, olha que linguagem eles estão usando. A palavra César vem do termo caéseres, que quer dizer aquele que é cabeludo. Aquele que é cabeludo. Vem da palavra latim. Por quê? Porque antigamente o pobre, não é como os dias de hoje, os recursos que nós temos, né? Antigamente os pobres viviam de cabelo rapado, cabelo curto por causa de piolho e outras coisas mais. Os pobres mesmo, que moravam, né? Os ricos da cidade eram um pouquinho diferentes. Então quem tinha cabelos longos eram os ricos, eram os poderosos, né? Os privilegiados que estavam, entre aspas, acima da lei, que viviam com muitos recursos, né? Em outras palavras, ele estava dizendo, o nosso rei aí é o cabeludo. Nós amamos as pessoas ricas e poderosas, porque a gente cobiça a posição deles também. Nós vamos pela aparência, nós não vamos, nós jamais aceitaremos um careca, um de cabelo rapado, ou mais recente, né, um pé rapado. Jamais a gente aceita. Veja que a linguagem que eles usam aqui diz muito sobre o caráter deles, o caráter dos líderes religiosos. Quando eles negam Jesus Cristo como enviado de Deus, aquele que foi enviado para ser rei sobre os reis da terra, eles, aqui quando diz que César é o nosso rei, eles estão negando Cristo ali definitivamente. E aí se cumpre mais uma palavra de Cristo. Se você confessou com a sua própria boca o que você é, o que você quer, agora você já não é mais inocente, porque com a própria boca você confessou o seu pecado.